O Palmeiras, eu acho que tem uma situação muito interessante. O Palmeiras, há algumas semanas, algumas rodadas, ele vem precisando correr um pouco além do que ele fazia habitualmente. O Palmeiras, em alguns momentos, a gente viu o Palmeiras muito seguro, muito ciente contra defesas frágeis, por tudo que envolve essa temporada. O Palmeiras abria em 25, no máximo 30 minutos de jogo, ele abria uma frente. Ele dosava, ele respirava, talvez baixava um pouco, depois ele decidia. E isso mudou um pouco de uns tempos para cá. Já não foi assim na semana de São Paulo, ele teve que correr atrás de uma virada aos 50 minutos, ele perdeu o jogo numa quinta-feira. Foi assim contra o Avaí que ele tem que ir atrás de um empate. Foi assim no jogo que ele vence, se eu não me engano, contra o Atlético Goianiense. Foi assim hoje. Não sei se está faltando perna, mas está tendo que subir uma ladeira um pouco maior. Está tendo que caminhar mais. A escalada está ficando um pouco mais complicada. Ao mesmo tempo, pode soar contraditório, como disse o Mar, porque criou. Quem finaliza 35 vezes ao longo do jogo, a gente conversava até com estava eu e o Jean aqui no camarim, aqui na maquiagem, a gente falava engraçado, porque a gente não pode tomar sempre a ótica do Palmeiras. Tem um outro time do outro lado, tem uma proposta muito interessante, porque o Palmeiras conseguiu encaixar em algum momento o que dele se espera. Mas tinha também um baita encaixe de um Filipão. Filipão limita Danilis e Rafael, Filipão limita Scarpa, limita Veiga, Palmeiras não consegue andar, e Filipão tem Canóbio e tem o Vitor Roque. Então, assim, quer acelerar a velocidade, apesar de tudo que já citamos aqui das 4 peças. Então, um time que vive talvez as suas melhores fases no Brasil hoje, que é o Atlético, anula, porque ele, para mim, é a melhor equipe da temporada. Sim. Eu vi hoje também, para falar um pouco dos outros, o time que mais me agrada no momento, que é o Fluminense do Diniz vencendo o Corinthians. A gente já sabe tudo que o Palmeiras pode nos entregar, de um lado, de outro, quando varia, quando traz algo novo. O Fluminense vai se consolidando e hoje eu paro para ver, não sei fã de esporte, eu paro para ver o que o Fluminense vai fazer com o adversário, seja um clássico contra o Botafogo fora de casa, seja contra um time que busca liderando, ainda que esfacelado, que é o Corinthians, mas como ele domina com extrema facilidade um Corinthians, como ele aproveita um Corinthians no segundo tempo que tenta subir uma marcação, colocar seus jogadores mais cascudos, ele acelera, aproveita isso com inteligência, tem uma proposta, ele não é por acaso. Interessante falar do Flamengo, Dani. Você estava aqui na quarta-feira na mesa do Linha de Passe, a gente comentava, eu lembro, que não foi brilhante, mas que era uma vitória importantíssima. Sim. Hoje é a mesma coisa no meio dessa maratona. Não foi brilhante. Acho até que demorou, poderia ter resolvido o jogo antes. Vacilou em alguns momentos, quase se deu um possível empate, mas é uma vitória importantíssima. É um Flamengo que, se o Palmeiras tropeça, se o Corinthians tem problemas, ele vai chegando, ninguém está vendo, mas uma vantagem que já foi de 13 pontos para a liderança, hoje está em 8. Você tem uma sequência de final de primeiro turno. Até anotei aqui, me perdi, mas você tem Juventude, você tem depois times mais fracos para fechar o primeiro turno, você pode reduzir isso aí. Então, acho que tem bastante coisa para a gente falar aqui hoje. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai entrar também nos jogos de Fluminense e Corinthians. Vamos falar dessa vitória importante do Flamengo citada pelo Pedro. Mas eu vou voltar nessa questão do físico. Porque a gente não pode dizer nem que falta tranquilidade, porque a gente já entendeu como o Abel trabalha a cabeça desses jogadores, e nem que falta qualidade para esse elenco do Palmeiras. Então, num jogo com 35 finalizações, Marra, e 7 no gol, o que falta? Não, assim, eu sinceramente acho que ainda não é a perna pesando. Porque assim, o Abel teria a possibilidade hoje, assim, é que eu acho que estrategicamente ele fez o certo. Ele colocar os principais jogadores em campo, estrategicamente falando. Mas ele teria a possibilidade, e acho que se o departamento médico, se a fisiologia sinalizasse para ele, vamos dar uma segurada, eu acho que ele seguraria. Se ele não teve essa sinalização, a gente vai ver a entrevista para ter essa confirmação ou não, né? Se ele não teve essa finalização, eu acho que a estratégia era de jogar mesmo. Põe as feras em campo. Por quê? Porque o Corinthians vai ter que poupar jogadores, e já não tem jogadores, o Atlético teria que poupar jogadores, o Inter. Então é o seguinte, eu resolvi o meu problema, eu ganhei bem a partida da Libertadores. Azar dos outros. E o Palmeiras tentou. Eu acho que fica a situação de dar mérito ao adversário. Porque criou o adversário. Ô Marra, tem uma coisa que eu acho interessante a gente olhar, né? Porque assim, os resultados de futebol, eles nem sempre refletem exatamente o que acontece dentro de campo. Aí eu olho para esse 2-0 Atlético Paranaense contra o Palmeiras e a goleada do Palmeiras contra o Atlético Goianiense no mesmo Allianz Parque. E eu não te diria que a atuação do Palmeiras foi muito melhor contra o Atlético Goianiense do que foi contra o Atlético Paranaense, e nem a que a do Atlético Goianiense foi muito pior do que a do Atlético Paranaense. Quer dizer, o Atlético Goianiense também jogou muito bem. Agora, o futebol tem dessas coisas. Também estava segurando. Que também estava segurando, também estava conseguindo fazer um jogo taticamente muito bom, e tem muito mérito do Atlético Paranaense, não se discute isso. Eu acho que você faz a estratégia possível para vencer um time como o Palmeiras jogando no Allianz Parque.
E claro que a melhor estratégia possível, na maioria das vezes, não vai funcionar quando você tem um time tecnicamente inferior. Porque é inferior, por melhor que seja, e o time do Atlético Paranaense é bom. Agora, eu acho que o futebol tem dessas coisas. Então, eu também, assim como você, não consigo olhar para o Palmeiras e dizer, não, foi a perna, peso. Porque, em geral, se você tem um problema físico, eu acho que você acaba sofrendo muito mais para ter o volume de jogo que o Palmeiras mais uma vez teve hoje. Muito. Né? Tanto que finalizou 35 vezes, tanto que ficou em cima, ficou com a bola o tempo todo, do que o erro técnico. Porque no fim das contas, quando você finaliza 35 vezes e não faz um gol, e acho que dessas 35 finalizações, 16 ou 17 foram dentro da área e não faz um gol, tem um problema técnico ali, quer dizer, e não é um problema técnico que os jogadores são ruins. Não, às vezes também o dia não é o dia. Eu acho que o Veiga ainda não voltou a ser o Veiga que a gente via antes da Covid. O Danilo é um jogador que caiu muito de rendimento. O Scarpa, que vinha acertando tudo, hoje não acertou tanto assim. Então tem dessas coisas. E do outro lado, um time que foi muito bem planejado, muito bem montado para explorar os contra-ataques, explorou bem esses contra-ataques e acabou vencendo. Mas eu não consigo, a partir desse jogo, ter grandes conclusões sobre mudança, né, no poderio de um ou no poderio de outro. Eu acho que o Palmeiras continua sendo muito forte e o Atlético Paranaense é bastante forte. Mas acho também, que o ponto que a Dani destacou é um ponto pra gente não perder de vista. Claro, isso em algum momento vai acontecer, deve acontecer. O próprio Abel falou sobre isso. E eles também não estão perdendo de vista. Sim. E acho que tem uma situação interessante. Eu tô com o Gianni nessa. No segundo tempo, se a gente parar pra pensar, teve o primeiro tempo do Atlético Goianiense, você tira aqueles 7, 8 minutos malucos ali. Você tem um primeiro tempo contra o Cerro, que não é um primeiro tempo brilhante. O Abel fala, coletivo, o Abel fala. Eles nos travaram, se eu não me engano, o termo que ele usa é nos travaram. Só que no segundo tempo, quando você movimenta, você circula, a defesa do Cerro é diferente da defesa do Atlético Paranaense. O Cerro não tem o Canóbio, o Cerro não tem o Vitor Roque, o Cerro não tem essa qualidade. E eu acho que também tem uma situação de impaciência. A tua finalização no segundo tempo, quando você já chutou 30 vezes e a bola não entrou... Sim. A decisão talvez... O gol vai diminuindo. O ponto do chute é diferente, o goleiro vai começando a ficar grande, o goleiro enche de confiança. Porque eu acho que vai ser muito raro a gente voltar aqui depois de uma rodada para falar que o Palmeiras finalizou 35 vezes e não fez um gol. Só para dar o número certo, dessas 35 foram 19 finalizações dentro da área e eles não conseguiram fazer um gol. Então acho, quando a perna cansa, o cérebro também já talvez não acompanha, e aí o erro técnico, o gesto técnico, ele fica comprometido. Não foi exatamente o que eu vi hoje. Eu vi muito de Atlético Paranaense hoje. Eu vi muito de estratégia inicial para marcar. O Atlético não começa saindo. O Atlético primeiro sente o Allianz, ele trava o Palmeiras. Depois que ele começa a partir dos 25, 30, que ele começa a acelerar. Ele fala, opa, já travei, já sei onde pode ter um espaço, ele começa a acelerar. No segundo tempo, também. Então, assim, tem muito de estratégia do Atlético. A gente, às vezes, insiste sempre em o que aconteceu com o Palmeiras, a bola não entrou, por quê? O Rony tá mal, será que é o... Não, hoje teve muito de um outro lado. E para complementar, acho que foi você que falou, foi, Jean, sobre a cena inicial do Filipão, o reconhecimento do Filipão. Em aquele protocolo inicial de Campeonato Brasileiro, os jogadores se cumprimentam e sai praticamente todo mundo do time do Palmeiras daquela fileira inicial para ir cumprimentar o Filipão. Isso diz muito mais do que a gente acha, do que a torcida acha, do que quem quer se apegar a 7-1 e outras coisas para diminuir personagem acha. Isso é um negócio fora de série. E acho que também tem um pouco de um Filipão que entra no vestiário. Ele tem muito na mobilização para mim nesse Atlético. O cara confiar no que ele está falando. Aqui você vai fazer isso, aqui você pode fazer isso. Eu sei como é que pode ser isso aqui. Mas esse Atlético joga contra o Red Bull Bragantino em casa com time reserva e tem um volume de jogo até maior do que teve, jogando fora de casa, obviamente, mas executando bem suas estratégias. E hoje, embora o Palmeiras tenha tido mais volume, o Palmeiras não teve o controle do jogo. No segundo tempo, quando partiu para a pressão, talvez, mas no primeiro tempo era um Atlético que jogava a sua feição. Um jogo bom para o Atlético. Pode vir, pode me atacar. Bom ressaltar que você falou time reserva contra o Bragantino, mas é bom ressaltar que hoje sem 4 ou 5 peças importantes, sem 4 ou 5 titulares, né? Você pode considerar 4 ou 5, mas menos que isso certamente não estavam fora. Quer dizer, é um time bastante mudado também. Ele saca o Terence, que vem sendo um dos principais jogadores na temporada, mas o time consegue manter uma identidade, consegue executar bem essa proposta porque tinha muita velocidade. E quando você joga contra o Palmeiras, tem que ser dessa forma.
há times que tentam a trocação, que tentam negociar mais a posse de bola, e o Filipão não tentou hora nenhuma. Ele aproveita o que tem de melhor, o Vitor Roque, sobretudo, que tem jogado uma barbaridade, né? A personalidade que ele tem. E a evolução física do Vitor Roque é algo absurdo. Ele, no Campeonato Mineiro, jogando pelo Cruzeiro, já demonstrava qualidade técnica, mas não tinha essa batida, não tinha esse arranque, e é natural. Tem só 17 anos e vai evoluir muito mais. Então, o Palmeiras sofreu demais para marcá-lo. No segundo tempo, ele ainda tinha perna, partia para cima dos zagueiros. Então, o Filipão usou muito bem suas armas para esse jogo. Não é que o Abel não tenha sabido ler a partida. Ele consegue ler, o Palmeiras tem intensidade, aumenta a concentração no segundo tempo, mas faltou a precisão. E aí entra Rafael Navarro, que poderia ter tido uma tranquilidade maior ao finalizar o rebote de cabeça, mas já carrega o fardo de cobranças anteriores. Gabriel Veron, que ainda é um jogador que peca muito nas finalizações, tem a chance de tirar... Ele teve uma chance muito clara. Não, uma chance clara. O passe rasgando a defesa do Dudu, sai na cara do gol. Ele tinha a opção ou de cortar o Bento pro lado, ou de bater por cima, dar cavadinha, tocar pro lado, tira demais, mas é natural. Um jogador que ainda está em processo de evolução, que ainda carece de aprimorar fundamentos, mas o Palmeiras, para mim, pecou mais pelo primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras, se tivesse tido a intensidade, um nível de concentração maior, poderia ter evitado de tomar o gol. Era um gol evitável. Palmeiras que deu espaço que não costuma dar para essa bola entrar, mas vejo que poderia ter tido um nível de concentração, uma intensidade um pouco maior, como demonstrou no segundo tempo. É um campeonato diferente do campeonato passado, né? Isso é bem claro. No campeonato passado, se a gente pega a 15ª rodada, os líderes tinham mais pontos que tem hoje. É um campeonato mais achatado. A gente vai buscar 1000 explicações, mas para mim... Mais irregular também, né? Eu acho que sim, mas para mim, especialmente, Dani, por quê? Pela coincidência de datas. Sim. Antes, quando começava o campeonato, a Libertadores, ela dava de cara com os estaduais. Agora a Libertadores te exige sair do Paraguai, da Colômbia, do Equador. Você passa o brasileiro inteiro fazendo conta. Exatamente. É o tempo negociando a tua fadiga e negociando o teu elenco e aonde você vai colocar energia. Isso vai acontecer provavelmente na Europa também. Essa é uma temporada atípica, é uma temporada... As últimas já vinham sendo atípicas por todos os problemas. Mas essa é achatada pela Copa no fim do ano, né? Exatamente, é isso. Então, assim, não tem jeito. Imaginar que os times vão ter uma pontuação histórica, recorde, Sim. Não vai ser. Não é nesse campeonato. Esse campeonato é uma disputa, né, de quem consegue administrar melhor. E, claro, também de quem vai cair antes ou depois das competições. Isso eu acho que vai acabar fazendo uma diferença enorme. Embora hoje, né, Pedro, só para encerrar... A gente esteja falando que o time, né, daqueles da ponta de cima da tabela, o time que foi inteiro praticamente, só não tinha o Marcos Rocha, acabou derrotado. E os outros que pouparam, o Atlético poupou, o Atlético Paranaense poupou. Claro, o Corinthians poupou e sentiu bastante o presidente, mas um time que entrou completo ali em cima acabou. Quem adora tudo isso... Tá feliz a hora dessa, né? Luiz Felipe Scolari. Sim. Porque com toda... E além de tudo, ele conhece pouco do elenco dele. Sim. Então ele tem 1000 desculpas para fazer e para errar. Me desculpas, não. Ele tem licenças e justificativas. Para errar, para fazer teste e tudo. Por quê? Porque ele chegou tem pouquíssimo tempo, porque ele nunca foi apontado como candidato ao título brasileiro. E ele, fora de casa, consegue algo que ninguém esperava. Olha a recepção, Marra. Sim, isso é muito legal, gente. Eu acho que isso aí, pro futebol brasileiro, a gente não está muito acostumado, mas a ESPN transmite jogos de diversos campeonatos do mundo afora, e isso é um negócio de normal grandeza. Até, né, Marra? E hoje a gente teve 2 cenas dessas que fazem o futebol valer a pena, né? A recepção ao Filipão no Allianz e, claro, depois vamos falar bastante do que aconteceu com o Fred no Maracanã. Sim. Muito nobre da parte do Palmeiras homenagear o Filipão com a camisa da Libertadores de 99, os jogadores, todo mundo, inclusive o Abel, entendendo o tamanho que o Filipão representa para o clube. Não são todos que fazem. Rolezinho de cria.